começando o Viva Mais, o seu programa de saúde aqui no Canal 20. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, conversamos todas as semanas com grandes profissionais da área da saúde. Falamos de como viver mais com melhor qualidade de vida. Aqui vocês ficam sabendo com os maiores especialistas o que existe de melhor em tratamentos nos dias de hoje na parte de prevenção e na parte curativa. Vale a pena ficar ligado. Vocês também poderão participar sugerindo assuntos e pautas através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco e eu já quero aproveitar agradecendo os e-mails que nós temos recebido. Continue enviando. Hoje os nossos convidados são dois grandes especialistas em suas respectivas áreas. Dr. Sadi Seleme da Costa, professor associado no Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gestor do Serviço de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Sistema Mãe de Deus. Isabela Hofmeister Minegoto, fonoaudióloga, doutora em Distúrbios da Comunicação Humana, professora adjunta do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Fonoaudióloga responsável técnica do Serviço de Audiologia do Sistema de Saúde do Mãe de Deus. Sejam bem-vindos. Difícil falar esse otorrinolaringologista e fonoaudióloga tudo junto, mas deu certo. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco hoje. O prazer é nosso. Olha, para você que está acessando o Canal 20 agora, nosso programa, esse é um programa muito interessante, porque nós vamos falar sobre audição. E o mais interessante, eu estava comentando com o Sadi agora há pouco, que algumas coisas que nós conversamos antes de dar início ao programa, é que na época que a gente passou pela faculdade, o Sadi é de uma turma na frente da minha. É verdade. O colega de turma do Sadi, grande amigo, foi meu R2 em cirurgia geral, o Chico. Cujo filho Chicão, é Miguel, em tua homenagem. E eu nunca mais vi, botou o nome dele, o nome do filho de Miguel, que eu não acho muito bonito, mas foi uma homenagem. Foi uma homenagem. E eu nunca mais vi o Chico. Mas na época que a gente frequentou a faculdade, Sadi, algumas coisas que a gente estava falando como pauta aqui agora, nem se falava na faculdade, que imaginava que... Eu estava imaginando que são coisas modernas, estava me falando que já desde 1970. E isso reforça mais uma vez aquela ideia que eu sempre coloco aqui, que quem mais aprende nos programas tem sido uma diversão para eu e a Ana, porque como a gente faz muito tempo que não estuda mais numa faculdade de medicina, odontologia, e a nossa vida passa a ser uma vida muito particular, quer dizer, dentro da especialidade, a gente acaba não tendo noção dos avanços e das novas técnicas que vão surgindo nas outras especialidades. Nós temos aprendido muito com os colegas aqui, tem sido muito gostoso. Se você aí aprende muito, nós aqui estamos adorando, nós aprendemos muito também. Bom, Sadi, vamos começar com uma coisa bem simples. Qual é a diferença de perda auditiva e deficiência auditiva? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, Miguel, Ana Paula, Isabela e a todos os telespectadores do Viva Mais do Canal 20. Na verdade, eu sou um espectador de vocês, gosto muito do programa de vocês por vários motivos, porque eu também aprendo e porque a gente vê os amigos, né? E vê as pessoas que realmente fazem medicina, odontologia de ponta aqui na nossa cidade. Eu quero parabenizá-los porque é um espaço muito interessante, 1 hora de duração, ou seja, a gente pode não esgotar o assunto, mas ir com bastante profundidade, né? Muito maior do que às vezes entrevistas de 1, 2 minutos e tanto. Então, parabéns por abrir esse espaço, abrir essa oportunidade e nos convidar para dividir o dia de hoje com vocês. A questão da audição é o meu tópico predileto, eu sou um absoluto aficionado em relação à audição, trabalho com isso e dentro da otorrinolaringologia, que Ana Paula é dito a palavra em português mais feia que existe. Né? Mas você falou tão mas fácil. A ciência mais linda, né? Mas falou com uma facilidade que eu me impressionei agora. Mas eu venho praticando há muitos anos, né? Que nem o Miguel falou, nós já nos formamos em 83, 84, ou seja, então a gente já está mais ou menos treinado nessa palavra. Mas, de qualquer maneira, é uma especialidade fascinante. E o que tu falasse é absoluta verdade, ou seja, coisa que alguns anos atrás a gente nem imaginava, hoje nós temos à nossa disposição. E isso certamente em todas as áreas, olha o que é informática, o que é internet, mas na otorrino, na audiologia, isso aí realmente é uma realidade. Bom, indo direto ao tópico, então me perguntasse qual é a diferença de perda e deficiência auditiva.
A perda auditiva, Miguel, ela é um conceito absolutamente aritmético. É tudo ou nada, ou sim ou não. Ou seja, se eu tiver uma perda numa única frequência, em 4.000 Hz, vamos dizer que é uma frequência do nosso espectro auditivo, 4.000 Hz, que não seja acompanhada de zumbido, por exemplo, que às vezes é o que chama a atenção do paciente, mas só aquela perda ali, isso é uma perda? Sim, é uma perda. E muitas vezes pode ter uma origem de problemas até severos, graves. Corresponde uma deficiência? Talvez não. Ou seja, a deficiência é um conceito muito mais amplo, muito mais complexo e talvez o modelo de inserção do indivíduo na sociedade seja o determinante principal para dizer se uma perda é uma deficiência. Estou complicando, vou simplificar. A mesma perda, 4.000 Hz, numa única frequência. Para um indivíduo que não curte música, trabalha num serviço braçal e não é acompanhado de zumbido, é uma perda? É uma perda. É uma deficiência? Muito provavelmente não. Se ele for o violinista Spala da OSPA, a mesma perda representa uma deficiência. Ou seja, toda deficiência tem embutida nela uma perda. Nem toda perda é uma deficiência. Até porque, a Isabela vai comentar depois, há graduação nessa perda. Nós falamos, o indivíduo é surdo. Não, ele é deficiente auditivo. E essa deficiência ela pode ser leve, moderada, severa, profunda. Né? Ou seja, se gradua. E também não pega todo o espectro auditivo. Às vezes ele se mantém as frequências graves, ele ouve bem, as frequências médias, que são as frequências da fala, entre 500 e 2.000 Hz, ou seja, ele se vira muito bem ali e perde os agudos. Né? Ou seja, uma deficiência e uma perda que se localiza mais na frequência aguda. Perde os agudos? Que teoricamente deveria ser mais alto, né? O que dá discriminação. Né? O S, o Z, ou seja, dá discriminação. Então, esses indivíduos, muitas vezes, eles têm aquela queixa que vocês já ouviram várias vezes, mesmo no consultório do dentista, no cirurgião plástico, ele diz, doutor, eu até ouço, mas eu não entendo. Né? Ele tem uma diminuição da discriminação auditiva, que pode ter vários níveis esse problema, desde uma perda que nem eu falei, só num espectro frequencial de agudos, assim como alterações já no sistema nervoso central. E essa perda, todas as pessoas vão passar por esse processo? Nós vamos perder, todas as pessoas vão perder a audição? Certo grau de audição. Cada vez mais. Cada vez mais. Depois a Isabela vai corroborar o que eu estou dizendo. Ou seja, normalmente existe um processo de envelhecimento do órgão auditivo que nós chamamos de presbiacusia e que todo mundo, a partir dos 65, 67 anos, vai sofrer, ou seja, diminuição gradual da perda auditiva. Existe, óbvio, uma modulação genética para isso. Tem indivíduos com 80 anos com uma audição perfeita e outros com 60, 58 já começam a apresentar esse tipo de problema. Mas, para responder objetivamente a tua pergunta, quase todo mundo, sim, vai apresentar algum nível de perda auditiva, que vai refletir ou não uma deficiência ao longo da vida. O que está acontecendo hoje, né, ou seja, existe uma predisposição genética, digamos assim, uma idade biológica do ouvido que vai envelhecendo, assim como o olho e outras funções. Então, isso é uma coisa mais ou menos universal. O que está acontecendo é que existem fatores, né, que aceleram essa perda e que hoje são muito prevalentes. Por exemplo, a perda auditiva induzida pelo ruído. Foi então, ouvido? Eu gostaria que a Isabela comentasse sobre isso, mas nós temos hoje uma epidemia de deficiência auditiva, de perda pelo menos, numa população que não se esperava, né, encontrá-la, que são os adolescentes. Por quê? Por causa do uso de iPods, né, em volume excessivo. Mas, Isabela, como é que acontecem essas perdas auditivas? Normalmente é uma progressão, né? A pessoa vai sendo cada vez exposta, o órgão vai sofrendo pequenas lesões, consegue se recuperar até que chega uma hora que não consegue mais. Então, normalmente é uma perda que pega mais os agudos, como o doutor falou, progressiva. Muitas vezes as pessoas não percebem, elas começam a perceber que elas estão com a perda quando começam a ter outros sintomas, como zumbido, como dificuldade de compreensão de fala, como incômodo a sons mais intensos. Então, desculpa te interromper, mas assim, os primeiros sintomas de perda são zumbido, tu não compreende o que as pessoas estão falando e começa a te incomodar o som alto, é isso? O som mais intenso. Tá. É uma das características que chamam a atenção, né? Especialmente desse tipo de perda neurosensorial em agudos. Perdas, depois o doutor vai explicar a diferença entre os diferentes tipos de perda. Mas essas perdas, elas são cumulativas, então
a pessoa usar um pouquinho, meia hora, durante um dia, e dali a 2, 3 dias, passar 2, 3 dias sem usar, e depois usar novamente meia hora, normalmente isso acaba dando tempo do órgão se recuperar, a menos que seja uma coisa muito intensa. A gente está falando especificamente dessa gurizada que está acostumada a botar fone, né? Ou botar, isso a gente vê muito em academia, eu ia te perguntar, porque assim, ó, normalmente, hoje, eu vou para a academia para aproveitar, bater papo, tal, com os amigos, fazer um pouco de exercício, mas a gente vê muito frequentemente o pessoal, digo gurizada entre aspas, porque hoje em dia a academia a gente vê dos 15 aos 80, mas tem muita gente que vai para a academia diariamente, eu vejo todos os dias o cara com fone. E o mais interessante, a gente consegue escutar a música que o cara está escutando. Eu já gosto de ir para academia com fone, ouvindo música. Eu gosto de fazer exercício com música. O quanto isso afeta, Isabela? Depende da intensidade que ele está exposto. E, claro, tem uma predisposição individual, né, para isso acontecer. Mas depende muito da intensidade e do tempo de exposição. Então, o que preocupa realmente são aquelas jovens, normalmente, que ficam o dia inteiro com um som muito alto. E quando a gente escuta do lado de fora é porque realmente o som deve estar bastante alto na orelha. Uma opção que se tem, o que acaba acontecendo? As pessoas, às vezes, por estarem em lugares barulhentos, se elas usam fones normais que não vedam o som externo, elas acabam levantando a intensidade do seu próprio equipamento para conseguir ouvir a própria música e não ouvir o barulho externo. Então, uma opção que se tem são fones que vedam a orelha, são fones que entram dentro do conduto, vedam a orelha e com isso se consegue usar o fone numa intensidade mais baixa. Uma coisa que se fala é tentar não passar muito da metade do volume do equipamento, né? Embora alguns equipamentos já tenham sistemas de controle embutidos, né? Os iPods mais sofisticados já têm controle de intensidade embutidos, mas não passando muito da metade, normalmente o som acaba não sendo excessivo. Mas também não dá para ter certeza absoluta, porque depende até do tamanho da orelha da pessoa. Uma orelha menor vai acabar gerando um som mais alto. A gente sabe que normalmente, que para cada pessoa, é óbvio, vai afetar de uma forma diferente. Mas quanto tempo, por exemplo, o cara vai para a academia, tá? Vai malhar, geralmente fica 1 hora, com som a todo vapor. No outro dia, ele de novo. A gente estava falando no intervalo tal, que antes de entrarmos para conversar sobre esse assunto, que isso é cumulativo, como tu falou agora, né? Quanto tempo leva para se recuperar? Quer dizer, o cara foi lá, ficou 1 hora na academia com o fone a todo vapor. E no dia seguinte ele vai de novo. Quer dizer, ele acha que um dia é suficiente para ele recuperar esse dano? Eu acho que depende da estrutura do órgão, depende da suscetibilidade individual. Acho que todo mundo aqui já teve a experiência de ir para uma festa e sair daquela festa com a sensação de estar meio surdo. Né? Zumbindo, né? E é porque estava mesmo meio surdo naquele momento. Quer dizer, houve uma alteração temporária de audição naquele momento e que depois se recuperou. Né? Então, quanto tempo? Depende da pessoa. Se fala, para fins de indústria, se fala em pelo menos 14 horas de repouso auditivo. Né? Então, de um dia para o outro até seria possível, dependendo da intensidade do equipamento. E é claro que a repetição disso vai acabar gerando um problema. Quer dizer, não é só o fone. Essas noitadas que eventualmente a gente vê o pessoal fazer assim, de segunda a segunda, com essas danceterias, eu infelizmente... E a danceteria... Não, e a danceteria não é só 1 hora, né? Eles ficam 6 horas ali naquele som Não teve bombando. Uma vez que eu fui num lugar desse, nada contra, tá? Mas assim, eventualmente a gente é convidado até para lançamento de alguma coisa, para algum evento. Não teve uma vez que eu fui num local desse que eu não fico com zumbido, até para dormir incomoda. A grosso modo, deixa eu botar a minha colher nesse assunto, a grosso modo, assim, se tu tiver um som de 85 decibéis e nós falamos na frequência normal, que eu já disse, entre 500 e 2000, em torno de 60 decibéis, nós estamos falando aqui em torno de 60 decibéis, um som de 85 decibéis, que é 25 decibéis acima do que nós estamos falando, lembrando que o decibel é uma grandeza logarítmica, ou seja, não é bem linear, tu poderia ter uma exposição diária de 8 horas. A cada 5 decibéis que tu aumenta, a exposição cai pela metade. Ou seja, então se tu está exposto a 90 decibéis, isso a grosso modo cairia para 4 horas, a 95 decibéis, 2 horas e assim por diante. Esses aparelhos eles podem liberar tranquilamente acima de 100 decibéis. Qual é o problema do iPod? E eu também gosto, Ana. Eu também gosto. Por quê? Tem uma série de características dele
que são boas, mas ruins. Quais são? Primeiro, tu coloca 400, 500 músicas. Te lembra, Miguel? A gente botava uma fitinha que tinha 25 minutos, plec, instalava, a gente trocava. Não dava nem para levar. Bota 400, 500, ou seja, tu tem horas de música. Todas que tu gosta, porque tu baixa pela internet, tu não baixa porque tu não gosta. Então tu baixa, né? E essa gurizada é craque nisso. Segundo, ele aumenta e não distorce. Os fones Walkman que a gente tinha, aumentava, a bateria começava, era horrível, a gente não aguentava aquilo. Esse não, esse tu aumenta 110 decibéis e ele não distorce, ele é bom, né? A bateria tu carrega no computador, ou seja, tu não tem custo com a bateria, né? Então tem e ele é de inserção, a maioria é de inserção, ou seja, causa um aumento de intensidade em torno de 6 decibéis, questão do fone de inserção. Então, cá entre nós, é muito bom. O custo é a surdez e o aparelho auditivo. E outra, olha, tem dois custos diretos disso. Primeiro, a surdez. E essa surdez da perda auditiva induzida pelo ruído, ela é definitiva. Não tem volta. Gente, é terrível. Mas vocês não saiam daí que a coisa vai continuar e o assunto vai ficar cada vez melhor. Então, aguardem os comerciais que nós já voltamos. Agora ou quem está começando a nos assistir agora, o assunto é muito interessante. Nós estamos falando sobre surdez. Já falamos um pouquinho sobre deficiência, perda auditiva, o que pode acarretar esse tipo de problema, mas para que você entenda como é que funciona a anatomia do seu ouvido, porque muitas vezes o pessoal faz muita fantasia com medicina nessa dia, a coisa é muito simples. Tu tem uma ilustração, tu tem uma animação sobre anatomia, que acho que é muito interessante. Eu acho que isso é fundamental, o pessoal entender como é que o órgão funciona, né? Então eu gostaria que o pessoal colocasse a técnica exatamente. Nós temos aqui um pequeno vídeo, né, digital, que foi concebido pela Universidade de São Paulo, faz parte de um projeto que se chama Homem Virtual. E nós vamos ver como é que o som chega no ouvido, e eu vou editando aqui rapidamente isso para não passar muito tempo. Ou seja, então aqui é o caminho do som, né? Ele sendo concentrado então nas circunvoluções do pavilhão auricular. A partir dali, então, ele penetra para dentro do conduto auditivo externo, onde o pessoal gosta de colocar um cotonete, que é coisa muito séria. E no fundo do conduto vocês vão ter a membrana timpânica. Então o som vai fazer com que esse tímpano vibre, né? Porque isso são formas de energia. E essa vibração é passada então para os pequenos ossículos que tem dentro do ouvido. Vocês estão vendo ali os três. O martelo, a bigorna e o estribo. Ou seja, então qual é a função desse sistema que nós chamamos tímpano ossicular? É amplificar o som. Por que ele é importante? Porque nós vivemos no ar e dentro do ouvido interno, lá da cóclea, a gente vai ver, tem líquido. Então tem que ganhar um pouco mais de energia, senão essa interface, essa mudança de meios faz com que a gente ensurdeça um pouco. Depois a gente pode discorrer mais sobre isso. Então esse é o ossículo mais fundamental, é o estribo, que vai vibrar e passar essa vibração sonora mecânica para os líquidos de dentro da orelha interna, que é a cóclea, que é o caracol. E ali, então, o que acontece efetivamente o milagre da transdução. O que é transdução? É a transformação de uma forma de energia, que é a forma de energia mecânica, que é o som, ali naquelas células ciliadas que se localizam dentro da cóclea em energia elétrica. Ou seja, isso é a transdução, como em física, transformação de um tipo de energia em outro. Essas células que vocês estão vendo ali, a célula ciliada, é que são lesadas pelo som intenso, pela toxicidade, pelo envelhecimento e uma série de outras causas. Isso tudo digamos assim, um meio ambiente, um ecossistema bioquímico e que transduz, então, ou seja, transforma a energia mecânica que nós ouvimos, que é o som, em energia elétrica. E a partir, então, da cóclea, o som vai ganhar outras dimensões através das fibras do nervo auditivo. Aqui nós estamos vendo a orelha por dentro, né? Ali estão as fibras do nervo auditivo e a cóclea ali atrás. É um formato de caracol e as frequências agudas elas são percebidas na base da cóclea e as frequências graves no ápice da cóclea. Ou seja, então existe uma certa tonotopia, aliás, uma perfeita tonotopia dentro da cóclea. E finalmente, então, esses estímulos ali gerados, eles vão ser transmitidos pelo nervo auditivo para o cérebro, em várias estações, até que aquele som que foi
transduzido, foi percebido, definitivamente ele vai ser discriminado e vai ser entendido. Então, basicamente, esse é o caminho que percorre o som. Daí a gente já depreende que esse sistema magnífico, né, que a filogenia nos trouxe, ele pode apresentar problemas em várias estações. E nós vamos dividir, então, a surdez em problemas na condução do som, que é no oferecimento do som para a orelha interna, lá para a cóclea, para as células ciliadas, ou seja, problemas no conduto auditivo externo, ou no tímpano, ou nos ossículos. Então, nós teríamos as perdas que são chamadas de condutivas. Um prosaico tampão de cera, um furo no tímpano, uma fixação do ossículo, uma otite média. As perdas mais importantes são localizadas já na cóclea, né, no gerador, no transdutor, chamadas então de perdas sensoriais. O que faz a transformação do som, que é energia mecânica em energia elétrica, né, por lesão daquelas pequenas células que nós vimos lá, por vários mecanismos, ou no nervo auditivo. Então, as perdas neurais. Então, nós podemos dividir as perdas em condutivas, sensoriais, neurais ou mistas. Por exemplo, um indivíduo idoso que tem uma perda sensorial, mas também tem um tampão de cera. Então, elas podem se associar em várias Eu fiquei maravilhada quando tu me disseste que uma pessoa que perdeu a audição, ela pode fazer uma cirurgia e recuperar essa parte dessa audição de novo. Sem dúvida, isso em vários níveis, né? Ou seja, vamos num exemplo mais prosaico, um indivíduo que tenha uma perfuração na membrana timpânica, né? Ele tem uma perda, a membrana timpânica funciona como uma superfície de captação sonora, ou seja, se eu diminuo a superfície, eu diminuo a captação. Ele vai ter uma perda? Sim, vai ter. De que tipo? Na condução do som. Esse indivíduo pode fazer uma cirurgia simples, que nós chamamos de timpanoplastia, onde se restitui esse tímpano com uma pelezinha retirada aqui de trás da orelha, um músculo da face, a capa do músculo, e ele pode resgatar a sua perda. A mesma coisa se acontecer um trauma e uma disjunção na cadeia de ossículos. Esses ossículos eles têm que estar ligados, porque um amplifica o outro. Também através de cirurgia nós podemos reconstituir isso aí. E indivíduos que têm perdas profundas, aí sensoriais, e assim, Ana Paula, para que se entenda, uma perda na condução, ela nunca é profunda. No máximo, ela vai ter uma perda moderada, porque o som, num determinado momento, vai passar pelo crânio, se transmite por via óssea, que a gente chama diretamente lá para a orelha interna. Mas, então, uma perda profunda, ela tem que necessariamente ser sensorial, ser coclear. E para isso, até isso, hoje, quando ela é profunda e bilateral, nós temos os chamados implantes cocleares, que, através de uma cirurgia, que se implanta parte do aparelho dentro da cóclea, e a unidade externa é muito parecida com o aparelho convencional retroauricular, esse indivíduo tem a possibilidade de voltar a ouvir, sim. Pô, que maravilha, né? Coisa interessante, né? Porque, inclusive, a gente estava falando, né, o que é pior? Das deficiências sensoriais, qual é a pior? Eu acho que todas são terríveis. Claro que tu vai puxar a brasa. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu sou um advogado, né, da perda auditiva em todos os níveis. Eu, particularmente, acho que todas as perdas são terríveis, né? As perdas sensoriais são terríveis. Miguel, curiosamente, tu sabe qual é o sentido mais antigo filogeneticamente? Não sei, não. Nem a visão, nem a audição, que nós hoje são os nobres sentidos. Não, é o olfato. É o olfato. O olfato. O correspondente do olfato mais rudimentar aparece numa célula, numa ameba, quando ela lança um prolongamento protoplasmático no meio e é rechaçada por estímulo químico. Aquilo é olfato. Olfato e gustação. Depois é que os outros sentidos eles se sucedem. Tu vai perguntar, olfato e gustação, isso não é importante. Para nós, viver sem gustação deve ser insuportável. Para nós, tu pode até viver, é horrível. Mas para um ser inferior, se ele não tem olfato, se ele não tem gustação, ele não se alimenta e não procria. Ele não se perpetua na espécie. Olha, uma paciente minha perdeu a gustação numa cirurgia, ela perdeu a alegria de viver. Ela emagreceu horrores, ela disse que perder a gustação se perde a alegria de viver. Ela estava me... tu sabe que cirurgia que perde a gustação? É ruim, né? Cirurgia de ouvido. Ela perdeu a gustação. Tu remove, às vezes, o nervo corda do tímpano, que é um ramo do nervo facial, e que dá a sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua. Os pacientes reclamam, eu estou com um gosto amargo, metálico na boca. Que na maioria das vezes, isso é passageiro, às vezes não. Então, mas, voltando à questão das diferenças das deficiências, então todas são terríveis. Eu, particularmente, acho que a deficiência sensorial auditiva é pior, profunda, é pior e congênita
lá, que nasceu com a criança, no futuro dessa criança, ela implica mais problemas que a deficiência visual. Ou seja, eu sempre costumo citar a Helen Keller, né, que ela diz que a perda auditiva é um infortúnio maior, porque a perda do som da voz, que agita o pensamento e veicula a nossa linguagem, e nos mantém na companhia intelectual do homem. Em outras palavras, a perda auditiva, a perda visual, por exemplo, ela separa os homens das coisas. A perda auditiva separa as pessoas das pessoas. Um exemplo, se eu tivesse uma deficiência visual, que é terrível, e aqui não está em discussão isso, eu estaria discursando com a mesma ênfase até agora. Se eu fosse um deficiente auditivo, eu estaria banido do programa Viva Mais. Então, assim, eu faço a pergunta para ti. Tu conhece algum surdo famoso? A gente conhece, mas que ficou surdo depois, Beethoven, né? Tu é malandro, é verdade. A gente Beethoven, já falou um pouco, né? Beethoven tinha ouvido absoluto, né? Ensurdeceu depois. Então, a questão é a seguinte, eu falo isso não é para dizer que uma é pior do que a outra, mas para mostrar que tudo é grave. Porque a sociedade protege muito a questão da deficiência visual, né? A gente ajuda o deficiente visual e deve ajudar mesmo, né? Se é que ele precisa de ajuda, mas isso é claro. Agora, o deficiente auditivo é um chato, né? Ou seja, a gente que trabalha com deficiente auditivo às vezes se irrita com ele. Mas sabe que a nossa intenção sempre com o programa, Sadi, é justamente essa, é trazer para as pessoas que existe solução. E trazer para elas o que tem de mais novo. Por exemplo, eu não sabia que existiam já cirurgias mais modernas, como buscar... Coclear a gente ficou sabendo agora. Eu fiquei sabendo do implante coclear hoje. A gente conversou isso antes de começar o programa, né, Sadi? Na época que nós passamos pela faculdade, na cadeira de otorrino, nós não vimos isso. Não existia. Então, muitas vezes as pessoas elas não buscam porque elas desconhecem que existe o tratamento. Sem dúvida. E quantas pessoas muitas vezes ficam sofrendo por desconhecerem e muitas vezes por acomodação porque não querem ir buscar, né? Então, como é importante as pessoas que estão em casa acomodadas saberem que existe e saírem para procurar. Assim como eu vi que a Isabela trouxe muitos modelos de aparelhos. E como deve ser maravilhoso a gente saber que tem vários modelos, várias coisas que a gente pode buscar, né, Isabela? É verdade. Eu acho que essa questão os aparelhos hoje em dia, eles evoluíram muito, muito. O que a gente tinha, quando eu comecei a trabalhar, não vou comentar muito há quanto tempo atrás, mas assim, quando a gente começou a trabalhar, o que a gente tinha... Mas não faz muito, tu é nova. Não tem nada a ver com o que a gente tem hoje, né? Então, eu ouço muito na clínica coisas do tipo, mas a minha avó, ela tinha um aparelho, mas ela não se adaptou, eu não quero um aparelho daquele jeito. Ela nunca conseguiu usar, o som sempre ficava alto demais. Tem uma série de questões aí que hoje a gente conhece muito melhor do que a gente conhecia há 10, 15, 20 anos atrás. Mas mesmo que um aparelho tenha a mesma cara do aparelho da avó, né? De 30 anos atrás... Esses são os bem antigos. Não, eles são... hoje o que tem de mais moderno em tecnologia vem nesse modelo. Por uma questão de espaço físico, né? Então é isso que eu estou dizendo. Quem vê cara não vê coração. Hoje em dia o que a gente tem em termos de tecnologia, mesmo em aparelhos que talvez não tenham uma aparência estética tão boa, é muito, muito, muito melhor do que o que a gente tinha há muito tempo, há alguns anos atrás. E nem é assim. E como hoje em dia eles todos são digitais, eles evoluem na mesma velocidade que a informática. Então, a cada 3, 4, 5 anos, a gente tem uma verdadeira revolução no que a gente está podendo oferecer para as pessoas que têm dificuldade. Qual é o problema da adaptação? É o aspecto visual, vamos dizer assim, é o estético, Isabela? Olha, tem muitas coisas envolvidas nessa questão. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que se tem. Os aparelhos acabaram com muito má fama, né? Primeiro, existe a questão estética, sim. As pessoas querem sempre o aparelho que não apareça. Na realidade, não existe o aparelho que não aparece. Mesmo os menores aparelhos que vão dentro da orelha, como esses aqui, por exemplo, eles acabam aparecendo se você olhar para o indivíduo de lado, né? Hoje a gente tem aparelhos retroauriculares pequenos como esse, em que o fio, na verdade, fica na orelha, um fio transparente, absolutamente invisível. Eu acho que eles são esteticamente até melhores do que aqueles que vão dentro da orelha. Mas a gente tem que lembrar que não adianta eu dizer que eu quero um desse tipo se a minha perda não comporta isso. É isso que eu ia te perguntar.
Então, não é todo mundo que pode escolher o aparelho, quer dizer, pode usar esse aparelho. Tem várias questões envolvidas. Então, assim, grau de perda. Normalmente, quanto maior a perda, maior tem que ser o aparelho. O aparelho precisa de mais potência para funcionar, ele vai precisar ser fisicamente maior. A gente tem outras questões. Uma pessoa de bastante idade, com uma dificuldade visual ou com uma dificuldade motora, não vai conseguir manipular uma pilha desse tamanho. E ela precisa ser independente, porque ela vai ter que tirar o aparelho, colocar o aparelho, vai ter que abrir a pilha para o aparelho não ficar funcionando. Então, a menos que ela tenha supervisão constante, é muito difícil ela conseguir lidar com esse tipo de questão. O Dr. Sadi falou antes de perdas auditivas que praticamente não tem perda em grave, mas tem perda só em agudo. As pessoas que normalmente reclamam, mas eu escuto tudo, mas eu não entendo. Hoje em dia, até pouco tempo atrás, a gente não tinha muito o que fazer com essas pessoas, porque elas não podem ter seus ouvidos tampados. No momento que a gente tampa o ouvido, esse som que ela escuta naturalmente se torna muito mais alto. Então, a voz da própria pessoa parece que está ecoando na voz. Ela mastiga e escuta o som da mastigação saindo pelo ouvido. É o que eles relatam. Desconfortável daí, né? Extremamente desconfortável. Então, na verdade, hoje o que a gente tem são os aparelhos de adaptação aberta, onde a orelha fica realmente aberta. Dentro da orelha vai só uma borrachinha bem fininha, com buraquinhos para a orelha passar o som naturalmente. Então, o aparelho vai atuar só na região de frequência em que ele tem que atuar. E no resto ele não mexe. Mas uma pessoa que tem uma perda desse tipo, não tem como usar um aparelho que tampe completamente a sua orelha. Porque senão ela vai começar a sentir essas questões. Sabe por que isso é importante? Até como utilidade pública, né? Porque a gente cansa de escutar anúncio, não estou falando mal não, mas cada um tenta, na verdade, vender o seu produto, né? E que a gente vê muito disso. Não, agora a gente tem esse aparelho aqui, quer dizer, que não aparece, é da cor da pele, não sei o quê, e muitas vezes, coitado do paciente que está assistindo, ele, na ânsia de querer usar uma coisa mais estética e poder escutar... E até acha que é mais moderno, né? Exatamente. Então ele vai buscar o que ele acha que é mais moderno, né? E dentro dessas... só para completar, dessa questão de quem vê cara não vê coração, a gente tem aparelhos desse tipo ou desse tipo, desde os mais simples em termos de tecnologia até os mais sofisticados, com a mesma cara. É igual comprar um computador com uma máquina mais potente, com mais capacidade ou menos capacidade. Ou seja, pode ser um laptop ou pode ser um computador de mesa e os dois teriam a mesma capacidade. Só que um é pequenininho e o outro é grande. O que muda é a potência, né? Realmente assim, um aparelho maior normalmente tem mais potência. A gente não consegue a mesma potência num aparelho